Bom, então é o seguinte. Então, dando sequência, a gente vai finalizar, na verdade, hoje a parte de filtros. Então, na semana passada a gente viu sobre os filtros passa-baixa e a gente vai ver os demais hoje. Vocês vão ver que são muito parecidos. A teoria do passa-baixa ela pode ser aplicada para todos os demais, todos, sem exceção. Então, por isso que a gente perdeu um certo tempo nesse tipo, né? Para que já dá base agora para os demais. Todo mundo enxerga a tela aí, né? Inclusive, deixa eu até fazer uma revisão, já tinha até previsto essa revisão. Ó. Então, essa seria de fato a parte 2. É como se a gente. Essa seria a segunda aula. Eu gastei 2 aulas para falar da parte 1, para ficar teoricamente um embasamento um pouco melhor. Bom, só fazendo uma rápida revisão, o que a gente viu na semana passada, né, segunda e sexta, foi sobre os filtros do tipo. A gente viu passa-baixa, né? Então a gente viu o de primeira ordem, que ele é. Cada ordem imprime 20 dB por década de atenuação. Então esses são os dois de primeira ordem. Ele não é um filtro muito usado, porque o de segunda ordem usa somente uma O também e usa somente 2 capacitores a mais. Então o segunda ordem imprime 40 dB por década. Ou seja, ele é 10 vezes melhor do que o de primeira ordem. Então, assim, é um filtro, tá aí, mas não é exatamente muito usado, porque a gente tem sempre a opção do de segunda ordem. O filtro de primeira ordem ele é sempre Butterworth, então ele é sempre comportamento Butterworth. O de segunda ordem, esse que a gente viu, que é o VCVS ou Silent Key, ele tem dois nomes, é o VCVS ou Silent Key, é o mesmo. Ele pode implementar o Butterworth, o Bessel ou o Chebyshev, a gente viu dois. Esse daqui, o primeiro, o superior, ele tem ganho. Quais são as vantagens dele? Ele tem ganho unitário, isso é bom. Então, a intenção do filtro não é dar ganho no circuito, é simplesmente filtrar. Então, o ganho unitário ele não mexe no ganho do circuito. E ele usa menos componentes. Qual que é a desvantagem? Tanto o fator Q quanto a frequência de polo são modificadas através desses 4 elementos. Então, se eu quiser modificar um sem modificar o outro, eu não consigo. Então, se eu quiser fazer um Bessel, eu defino o fator Q como 0,577. Butterworth, 0,707. Chebyshev, Q é maior do que 1. Mas se eu quiser alterar o Q sem alterar a frequência de polo, eu não consigo. Porque eles estão tudo aqui relacionados aos mesmos 4 elementos. Essa outra opção, ela usa 2 resistores a mais. E esses valores aqui são iguais, ó, RR, C e C. Então, a vantagem é que eu consigo alterar o fator Q mexendo no R2 e R1 e a frequência de polo mexendo em RC. Então a frequência de polo está aqui, o fator Q está aqui, está tudo separado. O problema desse filtro é que ele usa 2 componentes a mais, só que são 2 resistores a mais, não vamos chamar nem de problema. Agora, ele dá ganho. Esse circuito tem ganho e às vezes o filtro ter ganho não é uma boa estratégia. Vou dar um exemplo, eu tô com o circuito ajeitadinho, tá com o ganho que eu preciso. Aí o filtro vai inserir mais um pouco de ganho. Obviamente, se eu quiser tirar esse ganho, eu posso. Basta fazer um amplificador, por exemplo, inversor, com o ganho, vamos dar exemplo, esse ganho aqui é 2. Eu posso fazer um circuito à frente com ganho de meio. Mas, enfim, é um filtro que tem ganho. Bom, lembrando que quando eu acho o fator Q do filtro, eu vou usar essa tabela para achar os fatores K. Então, lembrando, o fator Q ele me determina o aspecto do filtro, como é que ele vai ser em termos de aspecto. Com o fator Q e os valores dos Ks, K0, Kc e K3 e o AP, eu consigo esboçar a resposta em frequência. Então, com a tabela, vou dar um exemplo, aqui dá um fator Q maior do que 1. Então, eu tenho que esse aspecto acontece, né? Então, dá o pico e desce. Eu tenho as 3 frequências, ressonância, frequência de corte quando ele volta a ter o que tinha, frequência de 3 dB quando ele perde 3 dB. Para eu encontrar efetivamente esses valores, basta eu pegar a frequência de polo, que é calculada lá no circuito, a equação está lá, e multiplicar vezes os fatores K. Aí eu acho cada frequência. Então aí a gente consegue achar, né, totalmente a resposta em frequência do filtro. A gente fez isso semana passada, vamos fazer isso daqui a pouco de novo. Até aí alguma dúvida? Isso aqui é uma revisão, né? Foi tudo da semana passada. O que a gente vai ver hoje?
O passa alta, o filtro passa alta, né, que é o outro tipo. A gente já viu os outros três que faltam. Passa alta, passa banda, rejeita banda. E até algumas outras topologias de filtro. Vou só mostrar que existe na literatura e às vezes é interessante. Bom, vamos lá para o passa alta. O passa alta, da mesma forma que o passa baixa, ele tem primeira ordem e segunda ordem, que são os mais usados. Para fazer o passa alta, basta simplesmente eu inverter capacitor com resistor. Se eu trocar, no passa baixa seria resistor aqui, capacitor aqui embaixo. Aqui é a mesma coisa, resistor, capacitor. Quando eu troco o capacitor com o resistor, eu faço o comportamento dual dele. O passa alto e o passa baixa são duais, ou seja, o que um faz, o outro faz o contrário, é como se fosse um espelho. Então, esse não inversor aqui, que é o passa alta não inversor, a vantagem dele é que ele tem ganho unitário e ele é não inversor. Esse aqui já tem ganho variável. Se eu quiser dar um ganho, eu posso. É a mesma coisa, ó. Isso aqui faz a parte de filtragem. Quem faz o filtragem é isso aqui, ó. Tá vendo que aqui ele só calcula a frequência de corte? Ele já me dá a frequência de corte. Na verdade, deveria ser frequência de polo. Porém, como todo filtro de primeira ordem é Butterworth, frequência de corte coincide com a frequência de 3 dB, que é igual à frequência de polo. Por isso que ele já dá a frequência de corte direto. E existe o passa alta inversor. Ele tem ganho também, e a frequência de corte é dada por R1C2. A frequência é dada por isso aqui, ó. Aqui faz a parte de filtragem. Tranquilo? Então são essas três opções para um filtro do tipo passa alta, de primeira ordem. A única coisa que eu preciso aqui é o ganho realmente e a frequência de corte, porque ele é do tipo Butterworth. Então tem aquele comportamento clássico do Butterworth. Bom, de novo, a gente nem fala muito do primeira ordem, porque o de segunda ordem ele é muito mais eficiente, e de fato a gente usa mais ele. Então, para fazer o segunda ordem, também do tipo Silent Key, a gente tem essas duas opções, exatamente as mesmas do passa baixa. Só que, de novo, troca. Aqui seria resistor, resistor, capacitor, capacitor. Aqui também. Então é a mesma coisa, só inverte capacitor com resistor. E os ganhos são bem parecidos. Essa primeira opção, que é a de cima, o ganho é unitário. E o fator Q depende de R1 e R2. Quando era passa baixa, seria C1, C2. Quer ver só para exemplificar? Aqui, ó. Esse é o passa baixa, ó. Tá vendo? O fator Q depende de C2 e C1. C2 e C1. No passa alta eles invertem. E agora depende de R1 e R2. E a frequência de polo depende também dos 4 elementos. Nessa outra opção, o fator Q é calculado através de R2 e R1 e a frequência de polo através de RC. Então, esse aqui é até uma boa opção, porque está tudo separado uma coisa da outra. Aí vem uma pequena diferença, que isso aqui acontece muito, é uma bela fonte de erros. Para os filtros passa baixa, perceba que a gente tem, né, a frequência de polo, e eu pego os fatores K na tabela. E para calcular a frequência de ressonância, corte 3 dB, eu multiplico a frequência de polo vezes os K. No passa alta é invertido, eu divido. Então, para eu encontrar, isso aqui seria o comportamento passa alta, é o contrário. O que é o passa alta? Ele bloqueia baixas frequências e deixa passar altas frequências. É quando eu quero deixar passar alguma coisa. A minha frequência, meu ruído, por exemplo, está menor que a frequência de interesse. Aí, para calcular a frequência de 3 dB, corte e ressonância, eu vou dividir pelo K ao invés de multiplicar. Então, no passa baixa eu multiplico, no passa alta eu divido. Tá claro? Até por questão de lógica, porque aqui, ó, no caso do passa baixa, em termos de valores, primeiro vem ressonância, depois corte, depois 3 dB. No passa alta é invertido. A frequência de 3 dB primeiro, depois corte, depois ressonância. Pessoal, tá claro até aqui? Sim? Vou entender que sim. Bom, vamos fazer um exemplo rápido, ó. Então, tá aí o circuito. Qual que seria a frequência de polo e o fator Q? Então, essa frequência de polo e o fator Q, obviamente, as equações já são dadas. Eu só vou calcular.
Aí na sequência ele pergunta qual que é a ressonância, a frequência de corte e a frequência de 3 dB. Qual que é o ripple, ou o pico, né, em decibel. Então vamos calcular a primeira coisa que a gente faz é calcular, primeiro identificar o tipo de circuito. Esse circuito é um passa alta, pela topologia é um passa alta. Basta eu pegar isso e olhar lá no circuito e ver o que, que ele é. Então esse é o passa alta. Então passa alta com ganho diferente de 1, já que ele tem resistores aqui embaixo. Então o que, que eu vou fazer? Calcular primeiro o fator Q. Eu calculo o ganho do circuito. O ganho é dado por R2 sobre R1 mais 1, isso sobre isso mais 1, dá um ganho de 2,5. O fator Q depende do ganho, então dá um fator Q de 2. Quando eu acho o fator Q de 2, eu já sei como é que é o aspecto dele. É aquele aspecto que tem pique, é um Chebyshev. E calculo o fator Q. Ah, perdão, a frequência de polo. A frequência de polo deu 5,31. Tá aí o circuito. Bom, com a tabela, deixa eu ver se eu deixo essa resposta em frequência aqui, eu não coloco ela. Então, isso aqui é os principais. Eu calculo o fator Q e a frequência de polo. Com o fator Q eu acho a aproximação e com a frequência de polo eu vou encontrar os valores. Eu vou lá na tabela, essa tabela aqui, ó. Cadê ela? Aqui. Com essa tabela, ó, eu achei um fator Q de 2. Com essa tabela eu vou pegar os Ks, K0, KC e K3 e o AP, que está aqui, ó, não deu para ver, aqui, ó, K0, KC, K3 e AP. Isso aqui eu preciso. Com esses valores, eu vou precisar para calcular as frequências. Então tá lá, K0, KC, K3 e o AP. Ou seja, aí eu consigo calcular as frequências. Onde está a frequência de ressonância? É a frequência de polo dividido pelo K0. Frequência de corte é a frequência de polo dividido pelo Kc. Frequência de 3 dB é a frequência de polo dividido pelo K3. Eu tenho as três frequências. E o AP, que é o tanto que ele dá no pico. Não está desenhado aqui, deixa eu ver se eu consigo esboçar. Sem mouse vai ser impossível, eu acho, mas tudo bem, deixa eu ver. O aspecto dele seria algo, deixa eu fazer aqui, vai ser algo assim, ó. Como ele é passa alta e é um fator que ele faz isso aqui, ó. Aqui eu encontrei, ó, qual que é a frequência de ressonância. Vou chamar de F0, frequência de corte que está aqui, que é a frequência C, e a frequência de 3 dB que está aqui. São esses três valores aqui, ó. Frequência de 3 dB de corte de ressonância. Bom, quanto que vale aqui o ganho na banda passante? É 20 log, eu não coloquei, mas vai dar 20 log de 2,5. O ganho está aqui, ó. Então, quanto seria 20 log de 2,5? 2,5 log vezes 20 dá 8. Aqui eu teria 8 dB. E no pico ele ganha, isso aqui eu peguei da tabela também, 6,3. Então vai dar um pico de 14,3 dB. Tá claro? É simples, é a mesma coisa do passa baixa, é idêntico. Então a gente calcula os parâmetros, calcula o ganho na banda passante, eu tenho o pico, quanto que ele soma ali, e eu consigo calcular as três outras frequências. Certo? Então, de forma bem geral, é isso aqui, ó. Como é que a gente faz um projeto ou uma análise de filtro? Eu sempre vou calcular duas coisas, que é a frequência de polo e o fator Q. A gente começa pelo fator Q. Com o fator Q, na tabela, eu pego K0, Kc e K3. E com o fator Q, com a frequência de polo, eu tenho um valor. Esse valor eu vou usar para calcular as frequências, F0, Fc e F3 dB. Quando ele é passa baixo eu multiplico, quando ele é passa alto eu divido. Com esses valores de K que eu achei via tabela. Tá aí, ó. Então as três frequências, né? Seria passa alta e passa baixa, de forma genérica. Pessoal, tá claro? Sim ou não? Bom, alguém ia falar alguma coisa? Sim, né? Bom,
Então, em termos de filtro passa alta e passa baixa, é isso. Eu falei que ia passar bem rápido pelo passa alta, porque ele é exatamente igual ao passa baixa. Bom, aí é o seguinte, já vou adiantar um negócio. A gente vai falar agora do passa banda e rejeita banda, e tem um, eu não sei por que cargas d'água eles usaram a mesma terminologia para falar de uma coisa totalmente diferente. Tipo assim, o que que o fator Q o que, que o fator Q determina aqui no passa alta e no passa baixa? O fator Q determina aqui o aspecto do filtro, se ele vai ser Butterworth, se ele vai ser Chebyshev, se ele vai ser outra coisa. Vocês vão ver que agora no rejeita faixa, no passa banda e rejeita banda, o fator Q vai dizer outra coisa. Eu só não sei porque é chamado também de fator Q, mas é fator Q. Então, o fator Q, que é o que a gente vai ver agora, que é para o passa banda, ele não quer dizer o aspecto do filtro. Ele vai falar se o filtro vai ser do tipo banda larga ou banda estreita. Então, só alguns conceitos aqui, ó. Pro passa-banda. Isso aqui vale pro passa-banda e pro rejeita-banda. O passa-banda, como o próprio nome diz, ele deixa passar uma faixa de frequência. Ao invés de ter uma frequência de corte, agora ele vai ter duas. O que chamam aqui de F1 e F2. Ou seja, vamos pensar o passa-banda. Ele bloqueia baixa frequência e bloqueia alta frequência. Certo? Então ele deixa passar só uma faixa de frequência. Por isso que vai ter duas frequências, F1 e F2. Bom, o que ele chama de largura de banda, que é o bandwidth ou BW, é a diferença do F2 para o F1. Então, é literalmente a diferença. Vou dar um exemplo. Se aqui for 1K e aqui for 5K, a largura de banda do filtro vai ser 4K. Então, largura de banda. Deixa eu só provar alguém aqui. A largura de banda no passa alto e no passa baixa, eles vão até a primeira frequência de corte. No passa banda, eles vão é a diferença entre as duas. Certo? Então, primeiro conceito. Largura de banda, diferença entre F0 e F1. Ah, perdão. F1, F2 e F1. Mas que coisa, peraí. O cara tá chegando depois. Bom, qual que é o outro conceito? O que é a frequência central desse filtro? O que é sempre dado, normalmente é as duas frequências aqui, ó, F1 e F2 é dado. Essas duas são dadas. Então eu tenho uma largura de banda. O que é a frequência central? A frequência central é a média geométrica dessas frequências. Poderia ser a média aritmética. O que seria a média aritmética? Seria F2 mais F1 dividido por 2. Mas não é. Seria a média geométrica, que é o produto vezes a raiz. Então a frequência central, ela sempre fica mais próxima da menor frequência, porque ela, pela conta, né, sempre ela se aproxima mais do F1. Então se fosse a média aritmética, ela estaria aqui mais ou menos na metade. Aqui não, exatamente na metade, né? Como é a média geométrica, não, ela está mais próxima do F1. Então a frequência central do filtro é o produto, né? Produto de F2 e F1 raiz. E aí, com esses dois parâmetros, com BW e F0, eu consigo calcular o fator Q desse filtro, que é a divisão das duas. F0 por BW é o fator Q. Então, deixa eu só colocar em termos de valores aqui, para ficar mais óbvio. Ó, aqui é dado, então eu vou dar exemplo. Isso aqui é 1K, é a frequência de 1K, a primeira frequência. Aqui está em 4K, por exemplo. Então, quem que seria o BW? O BW vai ser 4K menos 1K, dá 3K. Essa é a frequência, a largura de banda. E quem que é a frequência central? É a média geométrica das duas. Seria raiz de... Não vou nem fazer isso aqui, eu já sei de cabeça. Vai dar 2K. É 1K vezes 4K, raiz disso vai dar 2K. Então essa é a frequência F0. Ela vai estar aqui mais próxima, ó, de F1. E o fator Q seria a divisão das duas. Seria 2K dividido por 3K. Que dá 0,6 mais ou menos, né? 0,67. Ou seja, esse é o fator Q do filtro.
Aí é o seguinte, esse fator Q de 0,67 não significa nada. Se esse fator Q desse 0,707, por exemplo, não significa que ele é Butterworth. Isso aqui me fala uma coisa. Quando o fator Q me indica se o filtro é banda larga ou banda estreita. Aqui, ó, quando o filtro tem fator Q menor do que 1, significa que ele é banda larga. Se o fator Q deu maior do que 1, banda estreita. Banda larga e banda estreita é justamente da ideia da distância mesmo. Quanto maior essa largura de banda aqui, se ela for muito grande, significa que ele é banda larga. Se ela for muito estreita, ela vai ser banda estreita. Perceba que o BW aparece no denominador. Então, quanto maior isso daqui, menor o fator Q. Por isso que quando o fator Q é pequeno, o fator Q é menor do que 1, ele quer dizer que ele é banda larga. Quanto menor o fator Q, maior é a relação, né, entre a largura de banda e a frequência central. Tá claro? Sim ou não? Então, a banda larga e a banda estreita seria assim, não o tipo do filtro, seria o aspecto do filtro. Vai ser banda larga ou banda estreita. E aí, quando eu tenho que ele é banda larga ou banda estreita, eu vou implementar isso com filtros diferentes. Se ele for do tipo banda larga, eu vou conseguir fazer ele implementando um passa alto e um passa baixa. Depois a gente vai fazer um já. Já vocês vão ver que para eu fazer um banda larga, basta eu juntar um passa alto e um passa baixa. Então, o banda larga dá para fazer dessa forma. O banda estreita, não. O banda estreita tem outra topologia para fazer ele, que é o chamado MFB, é o Multiple Feedback. Então, eu preciso calcular se o filtro é banda larga ou banda estreita para saber qual que é a ferramenta que eu vou usar para implementar ele. Se ele for banda larga, passa alta e passa baixa, que aí inclusive a gente já viu a teoria. Se ele for do tipo banda estreita, tem um circuito específico para fazer ele, que é o tipo MFB. Até aí tá claro, pelo menos esses conceitos? O que é largura de banda, o que é frequência central, o que é o aspecto dele, né? Banda larga ou banda estreita? Ok. Sim ou não? Tá aí, ó. 100%. Tá Beleza. ok. Ó, tá bom. Aí, ó, banda larga, ele tem um aspecto, a largura de banda é grande, né? Banda estreita não, ele é bem seletivo. Aqui a gente já vê até algumas aplicações, ó. Por exemplo, onde que a gente usa banda larga? Internet, né? Então na internet normalmente a gente chama de banda larga por isso. Porque você tem uma região, uma faixa grande, mas não sei se é exatamente isso não, acho que não dá para associar não. O banda larga é quando eu preciso deixar passar uma grande faixa de frequência. Não é, eu preciso pegar muita coisa. O banda estreita não, é quando eu quero pegar só basicamente um pouco de frequência. Isso aqui é, por exemplo, usado em rádio, walk-talk, é quando eu só quero selecionar uma frequência em específico. Então, o banda estreita tem uma aplicação bastante clássica que é rádio. Quando você sintoniza uma rádio, por exemplo, 106.5, você tá fazendo a frequência central dela. E essa largura de banda aqui ela é bem curtinha, ó, tá bem próxima mesmo. Porque você está selecionando só aquela. Eu quero cortar todas as demais. Eu não quero pegar 90.9, não quero pegar 95.1, não quero pegar nada. Só 106.5, por exemplo. Certo? Bom, vamos fazer primeiro. Vamos implementar um filtro, porque fica mais simples ver isso. Deixa eu ver se isso aqui está feito. Tá, quer ver, ó? Ó, exemplo 1. Projetar um filtro do tipo passa-banda com frequências de corte. Eu vou fazer esse circuito. Deixa eu fazer ele aqui no... fazer ele aqui, tá? Só não sei se eu vou perder muito tempo com isso. Não, aqui tá mais fácil. Acho que se eu fizer aqui vai ficar melhor. Ó, então olha só. Projetar um filtro do tipo passa-banda com frequência de corte de 300 e 3300. Então isso aqui já é dado. O que eu quero... eu vou ter que esperar aqui. Só um minuto. Deixa eu já pausar essa gravação também. Olha só. Então, o que normalmente é dado são essas duas frequências que foram dadas ali mesmo. Ó, quer ver? Deixa eu abrir isso aqui no outro canto. Ó. No aqui, dó. Essa aqui acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz de resposta. Eu nunca vou conseguir fazer igual. Então, o que é dado normalmente
São essas frequências inferior e superior. Então, quando eu vou fazer o projeto, é isso aqui que eu quero. Ó. Então tá aqui, ó. Eu vou fazer um filtro com frequência de corte entre 300 e 3.300. Aí, o que eu tô querendo, né? O que a questão tá querendo, na verdade, é isso aqui, ó. Vamos desenhar a resposta em frequência dela primeiro. Vou fazer menor assim aqui. O que a questão tá querendo é o seguinte, ó. É fazer um filtro que tem frequência de corte 1 com 300 e 3.300. E ele era do tipo passa-banda. Aí, ó, passa-banda, eu posso ter vários tipos de passa-banda. Eu posso ter o passa-banda do tipo Butterworth, que faz assim. Não, ficou ruim isso aqui, pera lá. Deixa eu fazer ele maiorzão aqui. (300) e 3.300. Então, em termos de aproximação, eu posso ter as mesmas que a gente já viu. Eu posso ter um passa-banda do tipo Butterworth. O que seria no Butterworth? Na frequência de corte... Nossa, dura isso, é desenhar duas coisas iguais aqui. Nas frequências de corte, ele perde 3 dB. Então, vou dar um exemplo. Se aqui tiver 5 dB... Não, vamos pensar 0 dB. Aqui tem 0 dB. Nas frequências de corte, eu perco 3 e 3. Esse é o Butterworth. Eu posso ter a aproximação Chebyshev. O que é o Chebyshev? Ele faz isso aqui, ó. Então eu posso ter vários. Perceba que as mesmas aproximações eu tenho. Eu posso ter, por exemplo, o Chebyshev invertido, que faz isso. Então perceba que também, né, aquele lá que a gente vê pode ser aplicado. Obviamente o que a gente viu dá para fazer o Chebyshev, o Bessel e o Butterworth. Então normalmente, nesse caso aqui ele não falou, mas eu vou fazer o Butterworth. O que seria o comportamento Butterworth? Ele vem, na frequência de corte ele perde 3 dB nas duas frequências de corte, né? Então aqui eu vou colocar como 0 dB, eu não quero dar ganho na banda passante, e nas duas frequências de corte eu perco 3 dB. Esse é um filtro passa-banda do tipo Butterworth, tá claro? Vamos calcular agora os parâmetros desse filtro. Primeiro, qual que é a largura de banda? O BW. O BW é dado por 3.300. Deixa eu colocar esse em azul. 3.300 menos 300. As duas frequências. Então eu vou ter uma largura de banda de 3.000. Isso aqui é igual ao BW. E qual que é a frequência central? A frequência central vai ser a média geométrica das duas. 3.300 vezes 300. Que dá 3.300 vezes 300, raiz disso. 1K aproximadamente. Bom, tendo o BW e tendo o F0, aí eu consigo calcular a frequência central. Perdão, o fator Q. Quem que é o fator Q do filtro? Vai ser 1K dividido por 3K. Isso vai dar 0,33. Olha, conclusão. Fator Q deu menor do que 1. Então, o Q deu menor do que 1. Significa que esse filtro é do tipo banda larga. Se ele é do tipo banda larga, eu vou conseguir implementar ele com um passa alta mais um passa baixa. Vocês estão vendo que são exatamente os dois filtros? Como é que eu vou fazer então esse filtro? Quer ver? É só somar os dois, literalmente, ó. Deixa eu colocar assim, ó, que fica melhor de ver, não ficar ruim.
Aqui, ó. O que eu vou ter que fazer? Primeira coisa que eu faço vai ser um passa baixa com a frequência inferior. Eu vou fazer um passa baixa com frequência de corte de 300. E aqui eu vou colocar 0 dB. Eu vou colocar ganho unitário. E esse aqui vai ser um passa alta com frequência de corte de 3.300. Também com 0 dB. O que acontece quando eu coloco esses dois filtros, um em série com o outro, cascateado? Por isso até que a gente faz resposta em frequência em decibel. Porque quando eles estão em cascata, eu acabo somando. Basta eu pegar esses dois gráficos aqui e somar, ó. A somatória vai dar o que eu quero. Como é que faz a soma disso aqui, por exemplo? Tá vendo essa região aqui que está alterando no primeiro filtro? Isso aqui, ó. Aqui está constante em 0 dB. Então eu vou pegar, ele vai acabar dando exatamente igual que está ali. Então ele vai ficar com esse aspecto aqui. Então vai ficar aqui com a frequência de corte de 300. 0 dB com 0 dB dá 0 dB. E a outra região, quando ele vai começar a cortar, está aqui. Faz isso. Tá claro? Sim ou não? Bem simples, tá vendo? Então quando ele é do tipo banda larga, eu faço um passa alta com a frequência inferior, um passa baixa com a frequência superior. A hora que eu somo os dois, eu tenho um comportamento esperado, que seria o banda larga. Certo? Deixa eu... Vamos simular isso aqui, ó. Só um minutinho, deixa eu só procurar um pad aqui. Bom. Bom, vamos simular bem rapidamente isso daqui. Para a gente ver pelo menos esse tipo de comportamento. Bom, tá ali, ó. Vocês estão vendo aí, né? Assim, é exatamente o que a gente fez, ó, tá vendo? Um passa baixo, um passa alta com frequência de 300, o passa alta com frequência de 3.300, o final das contas vai dar isso daqui. Tem um exemplo aqui, eu vou até seguir com ele. Seria aqui, ó, determinar a resposta em frequência do circuito abaixo. Então, vamos fazer. Tá vendo que aqui eu tenho dois filtros, ó, um filtro, outro filtro. O que eu vou fazer aqui vai ser justamente calcular essas duas respostas em frequência. Vamos calcular elas individual e montar o circuito. Bom, quando eu tenho um circuito assim, a probabilidade dele ser um passa-banda é altíssima, ou quase que 100%. Porque aqui eu tenho um passa baixa e aqui eu tenho um passa alta. O que eu vou fazer é simplesmente calcular as suas respostas em frequência. Então vamos fazer isso. Esse negócio já está até calculado aqui, eu vou até pegar, mas vamos fazer do zero. Como eu falei, essa parte de filtros ela é extremamente importante. O que vocês estão enxergando aí? Tablet, né? Acho que é o tablet. Isso, beleza, beleza. Eu já estou bem confuso aqui com o que eu tô. Nem eu não sei o que eu estou vendo mais. Bom, vamos fazer esse exemplo aqui então, ó. Olha só. Então, determinar a resposta de frequência dos filtros. Então, vamos lá. Esse primeiro aí que é o da direita, esse aqui é um passa baixa. Então, a primeira coisa que a gente faz? Calcula o fator Q do filtro. Então, a primeira coisa que a gente faz seria, esse aqui vai ser o passa baixa. Ele é do tipo passa baixa. Qual que é o fator Q desse filtro? Q vai ser igual a... Eu tenho que usar as equações, né? As equações do fator Q
a primeira coisa, eu calculo o ganho, tá vendo esses dois resistores aqui, ó, de 4.7 e 8.2? Então, na verdade, a primeira coisa que eu calculo é o ganho dele. O ganho vai ser igual a 1 mais 4.7 sobre 8.2. Esse é o ganho. Vai dar um ganho aqui de 1. Se não me engano, 56. Vai dar 1,57. Aí quando eu vou calcular o fator Q vai ser igual a 1 sobre 3 menos esse ganho. Isso aqui vai dar um fator Q de 0,707. Perceba que agora eu estou fazendo passa alto e passa baixo. Eu não estou fazendo passa banda. Vai dar um passa banda, mas individualmente isso aqui primeiro é um passa baixa. Calculo o fator Q e já calculo também a frequência de polo. A frequência de polo vai depender desses dois elementos aqui, né? De 120 ohms, que são os resistores de 120 e 330 nano. Deixa eu até ver quanto que dá, eu já até fiz essa conta aqui, ó. O fator Q, cadê? Passa bar... Ué, não calculei isso não? Ah, tá. Frequência de polo vai dar 40K. Então, a frequência de polo vai ser igual a 40 kHz. Pronto. Tudo que eu tenho está aqui, ó, que é a frequência de polo, o fator Q e o ganho. Eu já vou desenhar a resposta em frequência desse filtro. Ele é do tipo, olha como é que vai ser simples, fator Q 0.707. Isso aqui é um Butterworth. Se ele é Butterworth, eu já tenho minha resposta em frequência. O aspecto dela, qual que vai ser? Eu sei que ele vai ser assim, ó. Isso é o Butterworth. Quanto que vale o ganho? Vai ser 20 log do ganho. O ganho é 1,57. Esse ganho vai dar, isso em dB, quatro. Ou seja, ele tem 4 dB aqui. Se ele tem 4 dB aqui, e como ele é do tipo Butterworth, eu não vou nem pegar a tabela para não complicar, mas os K são 1, é tudo 1. K0, KC e K3. K0 não tem, KC e K3 é 1, e eu vou multiplicar vezes a frequência de polo. O que me fala que a frequência de corte é exatamente igual à frequência de polo, que é 40K. E é nesse ponto aqui eu tenho 1 dB, que é o ganho dele. Que ele perde 3 dB, né, na frequência de corte. Então está montada a resposta do passa baixa. Tá claro? Bom, vamos fazer agora o passa alta. O passa alta, mesma coisa. O que eu faço é calcular o ganho dele. Os valores são os mesmos, tá vendo? 4.7 e 8.2. Então significa que o ganho do passa alta também vai ser 0.707. Então o ganho é 1.57, aliás. O fator Q vai dar 0.707. E a frequência de polo vai ser diferente. A frequência de polo desse circuito do da direita, ó, ele vai dar, se eu for fazer essa conta, né, 1 sobre 2π, 12K, 33 nano, vai dar 40 Hz. Não, 400 Hz. Então a frequência de polo dele vai ser igual a 400. A frequência do passa alta ela vai ser sempre menor que o passa baixa. Então, com a frequência de polo, fator Q e ganho, eu consigo achar também a resposta em frequência. Então, qual que vai ser a resposta em frequência? Como ele é do tipo Butterworth, deixa eu colocar em vermelho, vai ser assim, ó. O ganho aqui também vai ser 20 log de 1.57, que vai dar 4 dB. A frequência de corte está aqui, ó, em 400 Hz. Já que o fator Q é 0.707, os K são 1. A frequência de polo é 400, significa que o KC é igual ao K3, que é igual a 400. E aqui eu vou ter 1 dB, que ele perde 3 dB na frequência de polo, de corte. Tá claro?
Bom, como que agora o filtro resultante, que seria quando eu coloco os dois em cascata? Perceba que os dois circuitos estão em cascata, ó. Tá um em série com o outro. A resposta em frequência é somada quando eu estou toda ela em decibel, e de fato está. Então vai ficar algo com esse aspecto. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Bom, aqui é 400 e aqui é 40K. Quais são os valores agora? Ora, aqui eu tinha 1 dB. Eu vou somar também, não, eu tô com 1 dB, mas eu tinha 4 aqui já. Então aqui eu vou ter 5 dB aqui nesse ponto, que é na frequência de corte. Quanto que eu tenho na banda passante? Ora, eu tenho 4 dB, que eu não colocar para lá, né, mas aqui é 4 dB, ó. Aqui é 4 dB. 4 mais 4 vai dar 8. Então vou ter 8 dB aqui na banda passante. E aqui na outra ponta, eu vou ter a mesma coisa. Eu tinha 4 mais 1, esse 1 aqui, ó, eu vou ter 5 dB. Que é a mesma coisa, né? Que é 8 menos 3. Então tá aí a resposta resultante. Não passa banda. Ele deixa passar entre 400 e 40K. Tá claro? Sim ou não? Pera aí, deixa eu dar um print nisso aqui para a gente comparar depois com o que a gente vai simular agora, para dar uma quebrada aqui, que eu estou falando muito tempo já. Mas olha que antipatia desse trem, sai daí, isso. Nossa, que inferno, como é que eu faço para arrancar isso aqui daqui? Não, vai tomar banho na sola, mas tudo bem. É porque ele cortou aqui Tá bom. Eu tô xingando que vocês nem estão vendo o que tá acontecendo, é porque eu tava tentando pegar um print aqui da tela, vocês estavam vendo outra tela aí, né? E deu pau. Vocês estão vendo agora a tela do computador, né? Isso. Sim, é no Beleza. computador. Tá. Vamos simular então. Eu vou abrir vou fazer no Multisim. Acho que a grande maioria tá usando ele, né? Então o circuito é esse aqui, ó. Resistor de 120. Bom, enquanto eu vou montando aqui, alguém tá com alguma dúvida crítica assim? Perdi desde o início, enfim, como é que tá? Eu não vou nem mudar esses parâmetros do AO, porque já está um AO teoricamente ideal. Vamos usar ele.
Bom, tá aí o primeiro, né, que seria o passa baixa. Vou fazer o seguinte, eu coloquei ele aqui em cima, eu vou copiar ele, deixa eu só ver se não tem nada errado. Tem, esse aqui é 8.2. Ô, senhores, quando estiver montando aqui, alguém só confere, porque... Mas se bem que vocês estão sem um circuito, né? Porque só pra gente não perder tempo e... Ó, quer ver? Pra fazer o passa alta e o passa baixa, teoricamente eu deveria... É só inverter, né? Capacitor com resistor. Mas o problema é que o multisim... Essa inversão aqui, teoricamente, também não é tão simples. Esse capacitor passa pra cá, esse resistor ali pra cima. Esse vai ficar aqui embaixo. E esse vem pra cá. Acho que é isso. Olha lá. Então só que vai mudar os valores, né? Aqui vai ser 12K, 12K. Teoricamente é isso aí. Então vamos fazer o seguinte, quer ver? Vamos determinar as respostas em frequências individuais. Aqui também que eu estou com dois circuitos isolados. Então se eu colocar uma fonte aqui, ó, eu vou alimentar os dois, tá vendo? É como se fossem dois circuitos literalmente independentes. Então não é o passa-banda, né? Eu estou fazendo tô só conferindo se aquilo lá que eu fiz está certo, né? Individualmente. Isso daqui, ó. Vamos ver se vai dar isso pro passa alta, isso aqui pro passa baixa e isso aqui pro passa alta. Então aqui eu vou chamar de passa alta, passa baixa. E esse daqui no passa baixa, passa alta. E vamos fazer a análise do AC sweep ao invés da interativa. Aí na AC sweep eu vou fazer o seguinte, eu vou simular de 4 Hz até 40K, vou simular uma década acima, né? Então a frequência de corte dele estava em 440, né? Vou colocar em 400K. E 50 pontos por década. A escala vai ser decibel. Pronto. Então vamos ver, ó, o que é o comportamento esperado. Ó, o passa baixa ele vai cortar em 40K e o passa alta em 400 Hz. E eles os dois vão ter 4 dB na banda passante, e eles são do tipo Butterworth, né? Então eles vão perder 3 dB na frequência de corte. Deixa eu tirar fase e fase. Eu vou tirar, vou deixar só um. Vamos pegar primeiro o passa baixa. Tá lá, ó, 4 dB. Onde está a frequência de corte? Eu vou seguindo e quando ele perder 3 dB, né, que ele vai para 1 dB é a frequência de corte. Ó, ele vai perder 3 dB. Ele vai para 1 dB. Aqui, ó, 40K, tá vendo? Tá dando 0.9. É cada das aproximações ali que eu fiz, na verdade, nas contas. Então 40 dB é a frequência de corte, tá com 1 dB. Então passa alta tá certo. Passa baixa. Vamos pegar o passa alta. O passa alta também tem, ó, 4 dB na banda passante. Onde está a frequência de corte? Quando ele perde 3 dB. Então onde tiver com 1 dB, ali é a frequência de corte. Aqui, ó, 400 Hz mais ou menos. Ou seja, ele está com 0.8. Era para estar com 1. A diferença deu 0.2, né? 800 mili. Então beleza. E colocando os dois, tá lá, ó, bonitinho, tá vendo? Então são as duas frequências isoladas. Olha o que acontece agora quando eu junto os dois. Quando eu falo juntar os dois, é assim, ó. A saída de um, eu vou ligar na entrada do outro. Aí.
E isso aqui agora, isso aqui eu vou tirar. Isso aqui agora não é mais um passa alta. Isso aqui vai ser o passa banda. Ué, não pode não? Aí, passa banda. Ó, o que eu devo ter? Vai ter esse negócio somado, né? Vai dar isso aqui. Ah, não deu pra ver. Foi isso aqui que eu tava xingando. Aqui, ó. Era pra ficar com 5, 5 e cortar. Olha lá, ó. Aí, ó. Ó, a primeira frequência vai estar no mesmo lugar, né? Não mudou nada, ó. Ela vai estar... onde está a primeira frequência? Em 400 Hz. Era pra estar com 5 dB. Tá com 4.7. Aqui é a primeira frequência de corte. Onde está a banda passante? 8 dB. Tá dando 7.8. A outra frequência de corte é quando ele perde 3 dB, onde estiver com 5 dB, está lá com 40K. Então, esse é o comportamento do filtro. Então, o filtro ele corta antes e depois e deixa passar nas frequências intermediárias. Tá claro? Deixa eu salvar isso aqui. Ou seja, quer ver? Se eu quiser simular isso aqui no modo interativo, e essa é uma das grandes vantagens do Multisim, quer ver? Ó? Vamos rodar. Significa o seguinte, agora eu estou no modo interativo. Eu vou colocar uma frequência bem baixa aqui, ó. Aí. Com uma frequência baixa, ó, tô com 100 Hz, ó. Então perceba o que acontece, ó. Ele vai aqui é 4, ele vai deixar passar somente a partir de 440. Antes e depois ele corta. É o que está acontecendo aqui, ó. Eu tô com 100 Hz ou até menos que isso. A saída é zero. Quando tiver entre, ó, 400 ele está passando e vai embora. Até 40K ele vai deixar passar, ó, quer ver? 1K. Não. Deixa eu botar aqui 10K. Ó. 10K, 18, 20, 20, 30, ó. Aqui ele tá perdendo os 3 dB que é na frequência de corte, ó. Quer ver? Aqui, ó, 40K, aqui é a frequência de corte. Perdeu 3 dB. Daqui pra frente agora ele vai cair bastante, ó. Ó lá. Então ele bloqueia antes e depois e deixa passar somente naquela região. Tá claro? Sim ou não? Bom, aí é o seguinte, com esse tipo de filtro, com esse arranjo, eu consigo fazer, por exemplo, perceba que aqui eu fiz, ó, eu fiz dois Butterworth, né? Eu fiz esse aqui ser Butterworth e esse aqui também. Mas eu tenho flexibilidade total para fazer, por exemplo, assim, ó. O primeiro aqui eu passo alta, tá um Butterworth, aqui eu posso fazer um Chebyshev, eu posso fazer isso aqui, por exemplo, ele vem, dá um pico e cai. Quer ver como é que eu faço isso? Basta eu mexer. Aqui, ó, esse aqui é o passa alta, o passa baixa. Onde que eu altero o comportamento Chebyshev? Para fazer o Chebyshev, basta eu mudar esses dois valores aqui. Eu vou mudar esse aqui de 4.7, eu acho que é 12.2. Quando eu colocar 12.2K aqui, ele vai ter um fator Q de 2. Eu tenho que calcular aqui, mas vai dar mais ou menos 2. Ou seja, eu mexi aqui. Então, a hora que eu for fazer isso aqui no modo o acesso IP, bem provavelmente isso aqui vai dar um Chebyshev. Quer ver? Um vai ficar Butterworth e o outro Chebyshev. Olha lá. Olha lá. Aqui está Butterworth e aqui virou Chebyshev. Ou se eu quiser fazer Chebyshev nos dois, tudo bem, eu posso fazer também. Eu posso colocar aqui também como 12.2. Eu estou fazendo então um filtro passa-banda do tipo Chebyshev. Olha lá. Tá parecendo Batman. Basta eu aumentar isso aqui, ó. Quanto maior o fator Q, eu vou exagerar num aqui. Quanto maior o fator Q, maior é esse pico. Aqui eu exagerei na dose, não sei nem o que aconteceu. Deve ter ficado no valor bem alto.
Olha lá. Tá vendo? Então, assim, eu consigo fazer o que eu quiser desse jeito. Tá claro? Sim ou não? Então, como a gente viu passa alto e passa baixa, e eu sei fazer qualquer coisa com eles, eu consigo fazer a mesma coisa com passa banda, porque vai ser a associação dos dois. Bom, vamos voltar aqui pra gente. Senão a gente fica perdendo muito tempo. Inclusive, eu até deixei o arquivo de simulação, mas aqui tá no pecinho. Mas tá aí. Aí é o seguinte: isso aqui funciona quando as frequências quando o filtro é do tipo banda larga. Se ele for do tipo banda estreita, não dá para fazer ele. O que é o banda estreita? As frequências estão muito próximas. As frequências inferior e superior estão muito próximas. Como que eu sei que está próxima? Pelo fator Q. Se o fator Q deu menor do que 1, significa que ele é banda larga. Maior do que 1, banda estreita. Quando ele é do tipo banda estreita, não dá para fazer essa associação com passa alta e passa baixa. Não dá. Aí tem que ser usando um outro tipo de filtro que é chamado MFB, ou Múltiplo Feedback. Com esse filtro, aí eu tenho essa topologia aqui. Ó. Esse aqui vai fazer um passa-banda. Aqui eu tenho o ganho, o fator Q. Cuidado, esse fator Q aqui não é o comportamento Butterworth, nada. É o fator Q do filtro mesmo. Então o fator Q deu 2. Significa que ele é banda larga. Perdão, banda estreita. Aqui eu vou entrar com o fator Q. E a frequência central, que é a frequência entre a média geométrica, né, das duas frequências. Certo? Então, de novo, se as frequências forem próximas, não dá para fazer usando banda larga e banda meu santo pai, passa baixa e passa alta. Tem que ser usando essa topologia em específico. Aí, na prática, ó, o que eles fazem? Essa é a topologia normal. Aí, o que acontece? Essa topologia aqui, eles colocaram um resistorzinho R3 aqui, um potenciômetro. Perceba o seguinte, quando eu coloco esse resistor R3 aqui, ó, perceba que a frequência central depende do R3, tá vendo aqui? E o fator Q não. Ou melhor, vamos pensar de outra forma. A frequência central depende do R3 e a largura de banda não depende do R3. O que isso aqui significa na prática? De novo, vou repetir. Eu tenho um resistor que eu coloquei aqui em paralelo. Em paralelo não, daqui para o terra. A frequência central depende desse valor. A largura de banda não depende. O que acontece se eu mexer em R3? E aí? Pergunta de prova. Ou seja, de novo, o que acontece num circuito que eu tenho um parâmetro que depende, e que parâmetro que é esse? A largura de banda não depende e a frequência central depende. Isso significa o seguinte, ó, imagina esse circuito aqui, ó, que eu tenho um filtro banda estreita que tem esse comportamento. E um detalhe interessante nesse caso aqui, ó, deixa eu fazer ele aqui. Ó. Vocês estão vendo meu tablet aí, né? Sim, sim. Beleza, olha só. Então, olha só. Esse filtro banda do tipo, quando eu uso essa topologia MFB, ele sempre é Butterworth. Ou seja, aqui eu tenho o ganho. Então, isso aqui seria 20 log do ganho. E onde estão as frequências de corte? Quando ele perde 3 dB. Então, aqui eu tenho F2 e F1. Ó. F1 e F2, na verdade. Tá aí, as duas frequências. Aqui é quando eu perco... inclusive, deixa eu até checar quanto que é o ganho desse filtro. Olha só, o ganho desse filtro é 1. Então, isso aqui é sempre 0 dB. Como o ganho é 1, aqui eu tenho 0 dB. Então, aqui eu tenho menos 3 e menos 3. Então, esse filtro é bom. Ele tem um ganho de... Na verdade, eu falo ali menos 1, é porque ele inverte. Ele é um circuito inversor. Bom, então, de novo, quem que é a largura de banda? Vamos chamar em termos de valores. Vou colocar valores aqui, ó. F1 vai ser 1K, F2 1.2K. Não vou nem calcular aqui, mas vai dar uma banda estreita. Então a largura de banda, vamos calcular na verdade, vai. A largura de banda é 1.2 menos 1.
Então a largura de banda vai ser igual a 200 Hz. E a frequência central vai ser a média das duas, 1.2 vezes 1, raiz de 1.2. A frequência central vai dar 1, aproximadamente 1.09. 1.1, vou arredondar para 1.1. Então, quem que é o fator Q? O fator Q vai ser a frequência central, 1.1, dividido pela largura de banda, que é 0.2. Eu misturei aqui os Ks com os Ks, mas vai dar isso aqui. Então, 1.1 dividido por 0.2 vai dar um fator Q de 5, 5,5. O fator Q 5,5 significa que ele é banda larga. Banda estreita, perdão. Banda estreita. O que eu estou falando é, eu tenho um parâmetro lá que se eu mexer nele, eu mexo somente na frequência central. Sem mexer aqui, ó. Eu mexo no F0, então o F0 vai ser alterado e a largura de banda não vai ser alterada. O que eu estou fazendo na prática? Perceba que o F0 está aqui, ó. Quando eu mexo lá em R3, o que eu estou fazendo é isso daqui, ó. Eu vou deslocar esse gráfico, ó. Eu não posso mexer nessa largura de banda. A largura de banda está aqui, ó. Largura de banda é isso daqui. Essa diferença. Se eu não estou mexendo nela, significa que essa diferença vai ser sempre constante. Mas eu estou mexendo no F0. Então, quando eu mexo em R3, eu estou deslocando isso aqui para cá, por exemplo. Então, aí que eu consigo deslocar para frente e para trás? Ou seja, isso aqui, aquele potenciômetro, ele é, na verdade, um selecionador de frequências. É como se fosse o... Aqui, ó. É o dialzinho do seletor de frequência do rádio. Eu estou selecionando qual frequência que eu quero. Então ele é um circuito bastante usado, porque eu consigo selecionar essa frequência. Tá claro? Sim ou não? Então é um circuito muito prático. Isso aqui, por exemplo, se eu quiser fazer um walk-talk com isso, eu consigo. Eu seleciono exatamente aquela frequência. Deixa eu retornar para cá, se der tempo eu simulo, se não, mas não sei se vai dar, porque a gente já são 10 horas, né? Mas dá para simular exatamente esse circuito, eu posso alterar essa resistência aqui e vejo como é que o circuito vai se comportar. Exemplo, então tá aqui o circuito, inclusive, ó, tá vendo aquele resistor R3? Eu posso implementar ele usando, ao invés de usar um resistor mesmo, eu posso usar um MOSFET ou um FET. Um FET ele tem sua resistência variável conforme a tensão que eu aplico aqui, ó. Então, se eu mudo a tensão no gate, eu estou mudando a sua resistência. Então, o que ele pergunta aqui? Qual que é a mínima e a máxima resistência, a mínima e a máxima frequência central, se a resistência do FET muda de 15 para 80? Então, é só calcular, ó. Qual que é a largura de banda? A largura de banda não depende disso daqui. É 1 sobre 2π R1C. O C é o mesmo. Então vai dar a largura de banda de 1K. Então a diferença entre as frequências vai ser sempre 1K. A frequência mínima já depende do R3. Ó. Então quando aqui for 15, quando for 80 ohms, vai dar 11K. Quando a resistência for 15 ohms, vai dar 26K. Então eu consigo alterar a frequência central sem mexer na frequência, na largura de banda. Certo? Sim ou não? Eu estou coçando para simular isso, mas se der tempo eu volto aqui. Vamos passar pelos demais aqui, senão a gente acaba... Bom, e o último tipo de filtro é chamado filtro NOT, ou rejeita faixa. O passa-banda ele deixa passar uma frequência. O filtro NOT ele bloqueia uma frequência. Os filtros NOT, normalmente, ou rejeita faixa, eles são do tipo banda estreita. Eu só quero tirar uma frequência em específico. Então a ideia é essa daqui, ó. Imagina que eu tenho um ruído, eu tenho um sensor qualquer e eu tenha um ruído detectado aqui. Eu vou fazer um filtro NOT para cortar justamente esse ruído. Então eu tenho que saber exatamente onde ele está. Então ele tira uma frequência.
O filtro NOT também tem uma topologia clássica dele, tá aí, essa é a topologia do filtro NOT. Ele é chamado também Salem-Key, quem fez ele também foram os dois carinhas lá que fizeram passa alta e passa baixa. Então é o seguinte, a frequência de ressonância, que é o F0, deixa eu ver se tem a resposta em frequência dele, aqui ó. Essa é a resposta em frequência do filtro NOT. Essa frequência central aqui, F0, é dado por 1/2πRC. Então eu quero cortar 60 Hz, a frequência 60 Hz. Através do R e do C, eu consigo escolher essa frequência. O fator Q desse filtro, lembrando que o fator Q é a relação do F0 pela largura de banda. Ele é dado, depende do ganho, e o ganho depende de R2 e R1. Então, quando o filtro é do tipo passa banda e rejeita banda, o que eu tenho sempre é ou largura de banda, ou, quer dizer, eu tenho sempre esses parâmetros, né? Frequência 1, frequência 2, largura de banda, frequência central. Então, eu consigo projetar o filtro conhecendo, né, sua frequência central 60 Hz. Então, se eu quiser cortar, por exemplo, entre 55 e 65, aqui eu tenho a largura de banda, o BW. Se eu tenho o BW e a frequência central, eu tenho o fator Q, que é só a relação dos dois. Então, esses tipos de filtros são para você cortar a frequência bem específica. Eu quero cortar 60 entre 55 e 65. E o comportamento deles, esse daqui em específico, também é Butterworth. Ou seja, eu tenho o ganho aqui na banda passante, esse ganho aqui, ó. Aqui colocou como 0, mas às vezes não vai dar 0 dB não. Se eu tiver um ganho aqui, por exemplo, de 4 dB. Aí, onde estão as frequências de corte 1, frequência de corte 2? Está em quando ele perde 3 dB, quando ele perde 3 dB. Essas duas são as duas frequências de corte. Então, a diferença delas é a largura de banda. E a relação entre elas, dela com a frequência central, dá o fator Q. Certo? Aí está um exemplo aqui também, ó. Qual que é o... Ele pergunta, né? Qual que é o ganho, a frequência central e o fator Q do filtro bandstop, né? O rejeita faixa, quando a resistência R vale 22K, C 120 nano, R1 13 e R2 10. Então vamos calcular, ó. O ganho é dado por isso sobre isso. Então dá um ganho de 1,77. Com esse ganho, eu acho o fator Q. O fator Q dá 2,17. E a frequência central é só jogar na equação também. Dá 60,3. Então, se eu tenho o fator Q e o ganho, eu consigo achar as duas frequências. É justamente a relação entre elas. Então, onde estão essas frequências? Perceba que aqui eu tenho duas equações, duas incógnitas, ó. Aqui vai ser difícil de desenhar. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, frequência central é 60. Qual que é a relação? Fator Q é igual a frequência central. Nossa senhora. Dividido pela... Meu Deus do céu. Pela largura de banda. Ficou horrível. Ó, eu tenho o fator Q, que é 2,17. Tem a frequência central. Eu acho a largura de banda. A largura de banda aqui vai dar assim, lá, 10 Hz. Então, se eu tenho a frequência central e tenho a largura de banda, eu consigo achar as duas frequências. Elas estão aqui, ó. Aqui e aqui. É quando ele perde 3 dB. Tá claro? Então, um filtro muito simples. Assim, de se... A teoria em volta dele é bastante simples. Tá, e tá pronto, na verdade. O que é difícil dele... seria essa aplicação aqui, ó, tá vendo? Eu tenho um circuito de entrada que tem a frequência. Eu tenho essa frequência, essa e essa. Quando eu faço um filtro NOT para cortar essa, a saída aparece sem ela, que é justamente os 60 Hz. Então, se fosse aplicado esse sinal de entrada nesse filtro, onde eu tenho essa resposta em frequência, a saída em 60 Hz vai ser atenuada. Então, ela vai ser praticamente eliminada do circuito. Fica, quer dizer, vem antes, vem depois e corta exatamente ela. Perceba que é o seguinte, em termos de fator Q, quanto maior o fator Q, lembrando que o fator Q é inversamente a largura de banda. Se o fator Q é alto, significa que a largura de banda, o BW, é baixo. Então, olha só, para um fator Q muito alto, que é o 5, as larguras de banda... onde estão as frequências centrais? Aqui, aliás, a frequência de corte, né? Aqui e aqui. Aqui eu tenho essa largura de banda. Quando o fator Q é baixo, que é o 2, as frequências estão aqui, ó, aqui e aqui. A largura de banda é maior.
Então, assim, se o filtro tiver o fator Q alto, significa que ele é bastante seletivo, ou seja, ele pega só quase que na frequência central. Se o fator Q for baixo, ele já pega mais coisas. Mas perceba que olha o tanto que ele atenua. O azul atenuou até aqui e o vermelho atenuou até aqui. Quanto maior o fator Q, menos ele atenua. É porque ele vem, começa a cair, depois ele já tem que começar a subir. Quando ele começa a cair lá de trás, ele dá tempo ele atenuar mais. Então, regra geral, quanto mais seletivo for o filtro, menos ele atenua. Tá claro isso? É meio óbvio. Se ele começa a cair antes, ele vai até lá embaixo. Se ele começa a cair depois, ele tem que cair só um pouquinho, porque ele vai ter que voltar, né, para ficar com o mesmo comportamento. Tá claro, senhores? Bom, de forma geral, é isso. O que eu tinha para falar de filtro passa baixa, passa alta, passa banda, ejeta banda, era isso. De novo, vocês veem que a gente está basicamente aplicando equações, a gente não está deduzindo nada, a gente está a nível de usuário. Bom, deixa eu concluir o raciocínio aqui, depois se alguém tiver alguma dúvida, pergunta. Quais são as grandes vantagens desses filtros? Eles são simples de serem implementados. Olha para você ver, isso aqui é um rejeita banda, ele usa só uma O e usa só o elemento passivo. Qual que é o problema desses filtros? Sintonia. É muito difícil sintonizar. Porque perceba, ó, esse capacitor e esse tem que ser iguais e esse daqui tem que ser o dobro daqueles dois ali. Esses dois resistores têm que ser iguais e esse aqui tem que ser a metade desse. Então a sintonia desses filtros é complicada. Eu dependo muito de precisão de elementos. Então, de forma geral, eles são simples de implementar e difíceis de sintonizar. Existem algumas outras topologias. Essa aqui, por exemplo, é o filtro biquadrático, ou TT. Thomas, nome dos dois também. Ó, fiquem motivados a desenvolver as coisas. Quando você desenvolve, você vai ser lembrado pela eternidade. Então, o filtro TT, ele é esse filtro aqui também, que ele usa 3 AOs. Esse filtro, a vantagem dele é que ele tem duas saídas. Ele tem uma saída passa-banda, um band pass, e um low pass. Ele tem uma saída passa-baixo e uma passa-banda. Ele usa mais AOs, só que ele é mais fácil de sintonizar. Os elementos aqui são totalmente independentes um do outro, ó, tá vendo? Totalmente independentes. Então o ganho é dado por dois elementos, o fator Q por outros, a frequência central por outro, a largura de banda por outro. É tudo separado. Então a sintonizar esse filtro é um pouco mais simples. Montar é mais complicado, porque ele usa 3 AO, mas sintonizar é mais simples. A mesma coisa, olha lá, só para exemplificar, ó, o ganho depende de R1, a largura de banda do R2, a frequência central do R3 e só. Então é tudo separado, eu consigo ajustar individualmente cada um dos elementos. Existe um outro que é o KHN, é o Kelvin, Husman e o Newcomb. Ele já tem 3 saídas, uma passa baixa, passa alta e passa banda. Tá aqui, ó. Low pass, band pass e high pass aqui. E da mesma forma, ele é muito simples de sintonizar, porque tá tudo separado os elementos. Ó, passa baixa, passa alta e passa banda. Tá claro? Então deixa eu só pular essa etapa aqui só para comentar algo. De forma geral é isso aqui, ó. Olha lá. Fazendo um resumo bem geral de tudo. Os filtros Silent Key, que é o que a gente viu, a grande maioria deles, ou também chamado de VCVS, eles têm baixa complexidade de implementação, mas têm alta sensibilidade, o que significa um ajuste difícil. Então, se ele é simples de implementar, mas ajustar é complicado. O que os torna simples e eles são não inversores, o que é bom. Existe o filtro MFB. MFB é aquele que a gente viu para fazer o passa-banda do tipo banda estreita. Ele também tem baixa complexidade, alta sensibilidade, o que significa que seu ajuste é difícil. Então ele é simples, porém ele é inversor. Tanto é que o ganho dele é -1. Aí vem esses dois que eu comentei, o TT e o KHN. Esse aqui é chamado também de biquadrático e esse aqui é variável de estado. Eles têm alta complexidade, ou seja, montar é difícil, usa 3 AOs, mas tem baixa sensibilidade, o que significa que ajustar é simples. Então eles são estáveis e eles têm saídas extras.
o que é uma grande vantagem. Então, em termos de... Bom, até aí tá ok? O que essa tabela significa? É um bom resumo das topologias que existem no mercado. E em termos de aproximação, olha só, as 5 que a gente havia falado, Butterworth, Chebyshev, Chebyshev Inverse, Elliptic Bessel. Com o filtro Silent Key, que é o VCVS, ó, a gente consegue fazer a Butterworth, a Chebyshev e a Bessel. Dá para fazer também, aliás, só. Se eu quiser fazer as outras, ó, a Chebyshev Inverse e Elíptica, só usando o KHN. Esse filtro KHN eu consigo fazer todas, ó, todas as aproximações eu consigo fazer com ele. KHN é essa daqui, ó. Essa. Eu consigo fazer tudo. Mudando esses parâmetros aí, ó, tá vendo ó, o fator Q dele? Eu consigo fazer qualquer aproximação. Pessoal, tá claro? Mas assim, vou dar um exemplo bem sincero pra vocês. Na prática, vou repetir mais umas 3 vezes. Na prática, a gente sempre usa a Butterworth. A Butterworth é o que tem melhor custo-benefício. E a Butterworth dá para fazer com as 4 opções. Todas elas fazem a Butterworth. Mas a mais comum mesmo é a VCVS. É bem simples. Apesar do ajuste ser em tese complicado, mas na verdade não é tão complicado assim não. Dá para fazer. Tá claro? Alguma dúvida até aqui? Sim ou não? Que horas são? 10h20, né? Tava contando. Desculpa. Bom, olha só, para concluir é o seguinte. Todo filtro, ele insere... ficou bem evidente aqui, quer ver? Deixa eu até mostrar na simulação, fica mais claro. Quando a gente fez o passa baixa, quer ver? Eu não mostrei fase, ó, mas olha a fase do filtro. Ó, tá vendo essas fases aqui, ó? A fase está aqui do lado direito. O filtro, à medida que as frequências vão passando pelo filtro, ele vai mudando de fase, ó. Não é um negócio contínuo. Então a fase muda. E às vezes é problema. Igual aqui, ó, vou dar um exemplo. No filtro aqui na banda passante, ele defasou o circuito. Aqui está 0 grau, mas se ele tiver aqui, por exemplo, ó, ele inseriu uma fase aqui de 24 graus, tá vendo? Então o meu sinal foi defasado do original de 24 graus. Todo filtro faz isso, ele insere uma fase. Na banda passante, no meio dela é que a fase se aproxima de 0. Mas normalmente tem diferença de fase. Como resolver isso? E se eu não quiser essa fase, se eu quiser tirar essa fase? Existe um outro tipo de filtro que é chamado passa-todas. Apesar do nome ser estranho, esse filtro passa-todas, ele... só antes de falar disso. É esse que eu estou falando, ó. A minha entrada está aqui, a minha saída teve uma fase aqui, ó. Tem uma fase inserida aí no filtro que é desnecessário, que é indesejável. Aí existe um tipo de filtro que ele não filtra nada, na verdade. Ele não atenua, ele só mexe na fase. Ele é chamado de passa-todas. Então aqui está o sinal. Imagina que eu fiz esse filtro, que isso aqui de fato é um filtro, filtro A. Ele inseriu essa fase negativa aqui de φ0. Aí o que meu filtro B vai fazer? Esse filtro B é só ele vai só acrescentar essa mesma fase. Ele vai somar essa fase φ0 para o circuito voltar ao que era antes. Tá claro? Então esse filtro chamado passa-todas, ele só serve para mexer na fase, ele não atenua. Esse é o circuito dele, é chamado de deslocador de fase ou all pass. Na tradução livre passa tudo, passa todas, né? Então ele é usado assim, eu estou com um problema de fase, usa essa topologia para mexer na fase. Ele é usado lá no finalzinho. O projeto dele é bem complicado. Como é que a gente projeta isso? Primeira coisa que eu faço é determinar qual que é o quanto que eu quero de fase. Inclusive, se eu for pegar esse exemplo que eu acabei de mostrar ali, minha fase é 24 graus. Eu quero deslocar, atenuar, né? Tirar 24 graus, menos 24. Primeira coisa que a gente faz é calcular esse φ. Com a fase eu consigo achar a frequência. Então, a frequência vezes a fase basta eu multiplicar vezes a frequência angular. Que é 2π vezes a frequência, né? Então, como é que a gente faz? Ó, se essa fase tiver entre 0 e 180, eu calculo uma variável A. Olha a equação disso. A variável A só depende da fase. Se ela for positiva, ela é calculada assim.
Se ela for negativa, é calculada assim. Então, calculei o A. Perceba que para projetar o filtro eu tenho que achar o R1, R2, R3, R4 e um C. Calculado o A, eu calculo o capacitor em 10 dividido pela frequência central. Aí calculei o capacitor. Calculo o R1 usando essa equação, que depende só do A que eu já calculei e do capacitor, né? E depende da frequência central. O R2 é 4R1 e o R3, que é igual a R4, é 8R1. Então, assim, é um circuito que eu confesso, eu nunca vi, assim, é pouco usado. Porque normalmente essa fase a gente não preocupa muito com ela. Mas se ela for importante, dá pra usá-lo. Então tá aí o circuito. Estou só apresentando ele. E o projeto, de novo, a gente vai usar as equações. Eu não quero fazer. Eu não estou interessado em demonstrar nada, é só usar. Então, é bem simples projetar. A única coisa que eu tenho que projetar é calcula o A. Calculando o A, eu consigo achar todos os demais elementos. Certo? Pessoal, é isso. Em termos de filtros, é isso aqui que eu tinha. A parte de... Olha só, a lista eu vou disponibilizar ela hoje ou amanhã, possivelmente amanhã, tá? O básico de filtros é do Malvino, mas o Pertence tem muita coisa mesmo. Metade do livro do Pertence é sobre filtros. Só que o Malvino ele é mais didático. Eu acho ele mais didático nessa etapa que o próprio Pertence. Certo? Dúvidas? Conteúdo grande, né? Alguém tem alguma dúvida? Vocês vão ter dúvida na lista. Quer dizer, eu espero que não tenha, né? Eu estou dizendo assim, as dúvidas vão aparecer quando vocês forem fazer a lista. Então, assim, de novo, só concluindo, né? Não é um conteúdo complicado, mas é um conteúdo grande. Então, estudem isso, aprendam filtros. Filtros é importante. Sintam-se motivados a aprender isso, que vocês vão usar, eu tenho certeza. Se alguém não usar filtros, daqui 10 anos vocês podem me cobrar. Falou, professor, eu nunca usei. Eu pago uma prenda. Então, engenheiro que não sabe projetar um filtro, com certeza ele vai passar aperto. Dúvidas? Ó, se ninguém tiver dúvidas, a gente encerra aqui. Eu vou disponibilizar a lista então amanhã. Lembrando que a lista 2, né, é para ser entregue até amanhã também. Terça-feira. Eu não vou adiar isso mais não. Já adiei, era para ser sexta, né? Então eu disponibilizei ela amanhã. Ó, vou só abrir o plano de ensino aqui só para vocês verem um negócio. Era esse tempo que eu precisava no final. Semana que vem, a gente está uma semana atrasado, infelizmente. Aqui, ó, hoje nós deveríamos ver circuito integrador e diferenciador. A gente vai ver isso aqui na sexta-feira. Sexta-feira tem aula, tá? Dia 4. Então estamos atrasados, mas eu vou recuperar esse atraso agora. Na sexta-feira a gente vê circuito integrador e diferenciador. Segunda-feira que vem deveria ser a prova. Na verdade, essa prova não vai ser dia 7. Essa prova vai ser... Eu só acho que ela vai ser dia 11. Vai ser aqui, ó. Com certeza vai ser na sexta-feira. Então, dia 11, às 10h50 vai ser a prova. Ou dia 11 ou dia 14. Eu ainda vou definir. Depende muito de como vai fluir. Eu acho... Não, já vou definir. Vai ser dia 14. Vai adiar uma semana. Então... Ao invés de ser dia 7, dia 14. Porque aqui dia 11 a gente pode resolver exercício, tirar dúvida, enfim. Então, de novo, ó. Dia 4 a gente vê integrador diferenciador. Dia 7 eu consigo concluir isso. Dia 11 dúvidas, dia 14 prova. Beleza? Então eu vou adiar uma semana para a gente conseguir ter uma semana a mais de dúvida. Porque teoricamente essa prova poderia ser aqui mesmo. Eu mato o conteúdo aqui, ela vem aqui. Só que eu vou deixar mais 2 aulas, uma para eu conseguir concluir, caso eu não consiga, e essa aula do dia 11 aqui para a gente tirar dúvidas. Alguém se contrapõe? Senão a gente mantém dia 7 mesmo, não tem problema. Gustavo, só uma dúvida.
É que eu não estava na primeira aula. Como vai ser essa prova por videoconferência? Não vai ser bem videoconferência, eu vou disponibilizar ela, ó, a aula começa às 10h50, né? Às 10h40, por exemplo, não, perdão, 8h50. Às 8h50 eu libero a prova, tá lá, vai estar lá no Moodle. 10 minutinhos, 8h40. Vocês têm até, vamos pensar, 2 aulas para concluir ela. Até às 8h10h30, né? E eu vou deixar mais meia hora para digitalizar e enviar. Então, Beleza. o que eu vou chamar de videoconferência é o seguinte: eu vou abrir vai estar a sala vai estar aberta, né? Fiquem logados na sala. Aqui eu controlo quem está presente na prova e também caso alguém tenha alguma dúvida. Então a presença eu vou controlar por quem estiver logado. Beleza. Entendeu? Mas não precisa de câmera ligada, não precisa, quer dizer, a priori não. Eu vou pensar ainda melhor nisso. Mas a priori não. Não vou pedir essa. É um transtorno para vocês, eu não vou conseguir ficar acompanhando nada. Liga quem quiser. Mas eu ainda vou pensar, não defini isso ainda não. Eu tô bem leniente com isso ainda, mas se me der um revertrés aqui, eu peço pra ligar a câmera, mas eu acho que não. Eu vou conversar com alguns colegas ainda que fizeram essa experiência de prova no semestre passado, que eu não fiz semestre passado prova. E deixa eu ver, se eu for convencido que é importante, eu faço. Mas, de novo, a priori não, mas ainda tem essa possibilidade. Eu vou trocar uma ideia com os carinha aí. Beleza? Pessoal, é isso. Então, obrigado. Valeu, demais. Falou. Até sexta, Obrigado, professor. professor. Falou, até sexta. Valeu, professor. Boa